Pois é, estamos apresentando o documento 105 da CNBB, Cristãos Leigos e Leigas, na Igreja e na Sociedade. Capítulo 3 é o agir, a parte concreta de ação, depois de estudar, o ver, o julgar. O que vamos fazer? A ação transformadora na Igreja e no mundo, é o título. Antes de deixar o mundo, Jesus, após a ressurreição, ele enviou os discípulos, não foi? Ide por todo o mundo, anunciai o Evangelho, batizando a todos, etc. E somos nós hoje que prosseguimos essa caminhada. A igreja é uma comunidade missionária, enviada. O concílio mostrou a igreja como essencialmente missionária, inserida na sociedade, encarnada na vida do povo, para que o Evangelho seja conhecido, amado, realizado. O documento de Aparecida, já dizia que a igreja é uma comunhão de amor e no amor, seguidora de Cristo e servidora da humanidade. O Papa Francisco ele tem insistido para que a igreja seja de portas abertas, se assemelha até mesmo a um hospital, ele compara, de campanha que é mais forte no anúncio do que no legalismo, na instituição. É uma igreja da misericórdia mais do que uma igreja da severidade, do castigo, E uma igreja que não cresce só por proselitismo, mas por atração. A gente se ame de tal maneira que as pessoas sejam atraídas para a igreja. E assim, diz que não podemos ficar tranquilo no templo. Fim de semana vai no templo, reza, canta, comunga e vai embora. Não pode dizer que sempre foi assim. Durante muito tempo foi assim. Mas nós estamos tomando consciência da missionaridade da igreja. Então, cada cristão deve dizer: eu sou uma missão neste mundo. Eu estou como um missionário do reino no mundo. É o que nos diz aqui a carta que o Papa Francisco nos enviou, a encíclica. Também é necessário educar o povo, para que seja missionário, para que entenda a partir da palavra de Deus, da meditação, para que se converta e assuma o seu compromisso. Como discípulos missionários, com os olhos fixos no Evangelho, o Evangelho do Reino, evangelizaremos com coragem, ousadia, esperança e alegria. Coragem, eu venci o mundo, disse Jesus. E também a igreja missionária é semeadora da esperança, visto que o mundo pode ser diferente, tem tudo para ser diferente. Disse Jesus também, através de São João, a primeira carta de João. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, quando a gente fala que a igreja tem que estar presente no mundo, atuante, para que o reino aconteça, nós temos essa palavra da Bíblia que vem nos animar. Fortalecidos, então, pelo profetismo do Papa Francisco, o cristão, discípulo missionário, enfrentará como profeta as realidades que contradizem o reino. Devemos enfrentar essas realidades que contradizem, que vão contra a proposta do reino de Deus. Aí vai mostrar que essa igreja missionária deve ser uma igreja pobre, para os pobres e com os pobres. Também isso é bíblico. A igreja na América Latina fez a evangélica opção preferencial pelos pobres. Claro que não quer dizer exclusão de ricos, de jeito nenhum, pelo contrário. No Evangelho nós vemos que Jesus acolheu os ricos, mas andava, caminhava, tinha uma predileção de presença no meio dos pobres. Vamos dar exemplo. O jovem rico foi atrás de Jesus, querendo ser perfeito. E Jesus fala, muito bem, cumpra os mandamentos. Mas, mestre, eu já faço isso. Que mais? Diz o texto que Jesus olhou para aquele jovem, amou aquele jovem, demonstrou esse amor e falou, então, venda tudo e dê aos pobres. E diz que o jovem saiu triste, porque ele era muito rico. Mas Jesus acolheu, mas deu condições. Também Zaqueu, tão rico,
né? E era rico porque explorava os outros. Estava lá em cima da árvore querendo ver Jesus. Jesus, desce daí, Zaqueu, eu vou almoçar na sua casa, e foi almoçar na casa de Zaqueu. Então ele acolhe os ricos, acolhe a todos, não exclui ninguém. Mas a igreja pobre, para os pobres, com os pobres. Nicodemos também, homem rico, era senador, né? Era membro do Sinédrio, foi atrás de Jesus, querendo também encontrar uma saída, né, para a sua vida. E Jesus fala para ele nascer do alto, nascer de novo, se converter. Fez uma condição, mas acolheu. Então a igreja pobre para os pobres, com os pobres. Graças, então, a essa atitude é que inclui a todos. Né? Todos são incluídos. A única maneira de incluir todos é a opção pelos pobres. É por isso que Deus, nosso Deus, põe isso do lado, como diz o Salmo 145, né? Dos pobres, oprimidos, injustiçados. Depois a igreja do serviço, do diálogo, da escuta, a cultura do encontro, e vai falar de uma espiritualidade encarnada. Opa! A nossa espiritualidade, especialmente do leigo e leiga, tem que ser encarnada. Porque a espiritualidade da luta, da presença na vida, dos problemas da família, né, das dificuldades do trabalho, dos conflitos da política, né, das necessidades da economia, nesse mundo complexo, ambíguo que a gente vive, então, a espiritualidade encarnada. Uma espiritualidade encarnada, diz o texto, caracteriza-se pelo seguimento de Jesus, pela vida no Espírito, pela comunhão fraterna e pela inserção no mundo. Veja só, quando fala da oração, da contemplação como importante, né, para a vida do cristão leigo, vai falar aqui também que o encontro com Jesus, item 188, o encontro com Jesus leva a uma espiritualidade integral. A espiritualidade integral contempla conversão pessoal, discipulado, experiência comunitária, formação bíblico-teológica e o compromisso missionário. Tá vendo? Uma mão completa, né? Para que a espiritualidade seja integral. Os primeiros cristãos são os exemplos para nós todos, né? Da sua vivência da palavra, da Eucaristia no mundo, na partilha, de ter tudo em comum, colocava-se tudo em benefício uns dos outros. E vai dizer também que os cristãos leigos que estão em condições adversas, vivendo sofrimento, numa cadeira de roda, numa cama de hospital, mesmo num leito em casa, não se sintam do lado de fora, mas tenham consciência de que o sofrimento também é uma realidade aberta para a evangelização. E por meio do sofrimento, essas pessoas digam: completo na minha carne o que falta à paixão de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Vejam, essa preocupação dos nossos bispos de mostrar, né, dentro dessa espiritualidade, mesmo os que estão sofrendo. E nós temos catequistas de quantos anos, ministros extraordinários da comunhão eucarística, né, que tiveram um acidente ou um AVC, estão na cama, triste porque acham que não estão participando. Estão sim. O senhor, a senhora, né, você que tem essa situação, sinta-se integrado, completando na sua carne o que falta às tribulações de Cristo em favor do corpo que é a igreja. O senhor e a senhora participam também dessa evangelização. E vai dizer da espiritualidade de comunhão e missão. Comunhão e missão. Já fiz inclusive esse gesto aqui, né? É o gesto do coração batendo, né? Comunhão, missão, vinde, ide. A espiritualidade é nessa dinâmica. Não pode ser só vinde, só rezar, só ficar na adoração ao Santíssimo, por mais importante que seja, e nós fazemos semanalmente. Mas tem que também ir atrás do Cristo presente no pobre, no sofredor. O Cristo no pão é o Cristo no irmão. Então é o vinde e o ide. Vinde para a oração, para a Eucaristia, né? Mas ide para o compromisso no mundo, ide para a partilha, ide para o mundo da política, do sindicato, do trabalho, né? Da cultura, ide para a família, ide e vinde. Né? Ide como sal, luz e fermento, vinde como ramos na videira. Repetindo, mas é importante para a gente tomar essa consciência. Né? A espiritualidade de comunhão e missão se comprova no esforço e na prática da misericórdia, do perdão,
da reconciliação, da fraternidade, até ao amor ao inimigo, como Jesus nos ensina. Bom, mas aqui também chama atenção, puxa a nossa orelha sobre algumas místicas que não servem. Tem algumas que são mais alienação. Diz aqui o texto, na conjuntura atual da igreja, despontam algumas tendências ao subjetivismo sentimental, ao devocionismo, ao demonismo, às revelações privadas, como se fosse só daquela pessoa, individualista. Isso não é uma mística verdadeira e cristã, né? Há um certo cristianismo feito de devoções próprio de uma vivência individual e sentimental da fé, que na realidade não corresponde a uma autêntica piedade popular. Então vai apresentar, né, a missão que precisa do pulmão da oração e da mística, da espiritualidade, da vida interior. Vai falar da espiritualidade popular, que beleza. O nosso povo simples, né, nós todos que vamos em romaria, né, fazemos nossas manifestações, agora sim, uma religiosidade autêntica, né? Que devemos, é a espiritualidade do simples, é a maneira de viver a fé de um modo de sentir a igreja, é uma forma de ser missionário. E é um precioso tesouro da Igreja Católica, nos diz o nosso amado Papa Emérito, Bento XVI. Para compreender a espiritualidade popular, é preciso olhá-la com os olhos de um pastor, do bom pastor, e não julgar, mas amar, compreender aquela devoção simples. Vai falar do mundanismo espiritual, questionar e puxar a orelha também, quando a gente leva um certo estilo, como diz aqui, católico próprio do passado, né, ligado só a coisas de conservadorismo e sem o consequente compromisso, não é? Que não busca a transformação, e tem que buscar. Não se pode esconder atrás de um fascínio do poder, né? Mas tem que ser serviço. O mundanismo espiritual atinge tanto a liturgia como a militância social. Aqui questiona aquela liturgia muito pomposa, né? A liturgia merece respeito, merece, né, ser bem preparada, mas não precisa de tanta pompa, e que às vezes esconde o mistério em vez de manifestá-lo. Na liturgia deve ser o ápice da vida da igreja, manifestar o amor de Deus e não escondê-lo. Também na vida pública, na militância, tem também um mundanismo espiritual. Depois vai falar da presença e organização dos leigos no Brasil, desde o século passado, as confrarias, né, as associações católicas, vem a Ação Católica com a sua história maravilhosa. Isso aí eu vou deixar para os senhores lerem e aprofundarem quando tiverem o documento nas mãos, vale a pena, é uma história bonita, né? A Ação Católica. E depois o Conselho de Leigos, né? Tem as comunidades eclesiais de base, né? Após o concílio houve um florescer maravilhoso, né? As SEBs, as pastorais sociais, né? O cristão jovem, as pastorais da juventude, não é isso? Vem aqui os conselhos pastorais, econômicos, né? As diversas celebrações da palavra de Deus nas comunidades, não é isso? O culto dominical rural, que chamava naquela época. E o Conselho Nacional do Laicato, uma bênção, um avanço que aconteceu em 1975, como fruto do Concílio Vaticano II, vai dizer aqui, a Igreja no Brasil criou como organismo de articulação do laicato o então Conselho Nacional de Leigos, hoje Conselho Nacional do Laicato do Brasil. E vem toda uma história, né, mostrando esse dinamismo, né, que aconteceu. Hoje está organizado em todo o país, nos 18 regionais, 2 ainda em articulação. Também nas dioceses, há mais de 120 dioceses com o Conselho Diocesano de Leigos organizado. E é um organismo de comunhão, que articula, representa o laicato, junto da própria igreja, junto aos demais organismos e diante da sociedade também. Fala das diversas formas de expressão laical, a partir do concílio, né? Maravilhas, por exemplo, tem um destaque aqui, ó, 216, destacamos a presença muito viva das associações laicais, nascidas a partir dos carismas das ordens e congregações religiosas. Praticamente cada congregação religiosa, cada ordem, tem os leigos que acompanham aquele carisma,
São mais de 500 aqui no Brasil, a gente tem feito reunião com eles e elas. São as associações que seguem um carisma de uma congregação, mas são leigos e leigas, atuantes. Temos também aquelas associações que reúnem leigos e clérigos, né? Temos movimentos, temos serviços eclesiais, né? Temos também as novas comunidades que estão crescendo, a cada dia mais é uma expressão nova, né? A nova comunidade, embora recente, diz aqui o texto, tem se difundido largamente e se refere a uma forma associativa, em grande parte nova na igreja, que se diferencia de outras comunidades, né? Mas que tem em torno de um carisma, as comunidades de vida e as comunidades de aliança. Essas formas de organização são para servir a igreja e dar testemunho do evangelho no mundo, né? Como que são leigos a maioria. Todas essas formas, diz aqui, existem para a edificação da igreja e para contribuir com a sua missão no mundo. E na busca dessa inserção, garantir a eclesialidade, né, que esses movimentos, associações, novas comunidades pertençam de fato à comunhão da igreja, a CNBB tem um trabalho pela nossa Comissão Episcopal para o Laicato, que eu sou assessor, tem um trabalho, tem reuniões, já 3, 4 encontros nacionais, né? E também representante de cada expressão dessa participa do seminário com os bispos referenciais que trabalham com leigos e as comunidades de base nos regionais. Nós fazemos um seminário por ano. Vêm os bispos dos 18 regionais. E juntamente com eles vêm 2 representantes da ampliada das SEBs, vêm 2 representantes das novas comunidades, da fraternidade aqui no Brasil, 2 representantes de movimentos, associações laicais, 2 representantes do Conselho Nacional do Laicato do Brasil. E assim a gente vai caminhando junto, fazendo história.